Mas vamos falar do Schwarzenegger que você falou. Esse lance dele focalizar, dele focar, dele imaginar ele saindo do país. Você sabe da história dele? Quem é esse cara, cara? Por que ele é tão famoso? Ó, imagina um cara... austríaco, né? Ele é austríaco. Ele nasceu numa aldeia de Graz. Graz é uma cidade da Áustria. Nem era numa cidade grande. Era numa aldeia lateral. Ou seja, o pai dele colocava ele nas costas para poder levar ele pra cidade, pra Graz, saindo da aldeia quando ele tava com um problema de saúde. Ele tem problema de saúde? Não, tipo gripe. Ah, tá. Pensei qualquer que ele coisa, o irmão e tudo mais. Longe de hospital e tudo. Pai nas costas levava a criança embora, levava pra aldeia. Saía da aldeia para ir pra cidade. E em Graz, como ele sabia, o pai era um exemplo, porque o pai era policial. E o irmão mais velho participava de jogos, de coisas relacionadas a físico. E o pai se espelhava, colocava o irmão como espelho do mais novo, é óbvio, né? Entendi. Básico, né? E o irmão era aquele cara tipo forte, sempre foi bem alto, e o pai vibrava porque ele queria levar para a polícia, essas coisas do gênero. Então o Arnold, ele sempre teve um exemplo muito próximo dele. E ele, quando ele se alistou, justamente porque o pai dele pediu e tudo mais, exército, né, velho? 18, 19 anos. Ele entrou no exército, só que ele já levava as revistas, que na época eram as revistas de musculação, que eram muito raras, principalmente lá na Europa. E aqui no Brasil, por exemplo, não existia, né? Não teve essa entrada da musculação aqui no Brasil. Quando era moleque, esse lance de levantar peso era uma coisa muito específica, né? Muito específica. Não é que nem hoje que todo mundo meio que treina levantando peso, musculação. Nossa, hoje em dia tá uma maravilha. Antigamente era aqueles caras que queriam realmente... Só aquilo. Aquilo e não corriam, era só ferro. Só aquilo. Era academia só de ferro e aquele... As marombas. Exatamente. Por isso que chama maromba. E eu imagino na época dele ainda, que é anterior a gente, como que devia ser, né? Era um grupo muito pequeno, né? Então, era um grupo pequeno e também tem o seguinte, né, velho? Ele nasceu num país errado, ele fala mesmo. Ele fala isso? Nasceu num país errado. Porque ele, imagina numa aldeia de Graz, não tinha a possibilidade dele fazer nada, nem levantar um pouquinho de peso. É verdade. Então, teve algumas coisas que ele fez, inclusive o pai dele montou para ele mesmo o treinamento do irmão e do pai dele na casa, como eu. Eu também comecei com latinhas de tinta. Ah, é? Latinhas de tinta de um lado pro outro com ferrinho com cimento no meio. Caramba, ele treinava Esses são os primeiros, Inclusive tem até fotos dele fazendo o pai dele com um elástico, sabe aqueles elásticos? Sei. De fazer abertura crucifixo inverso e tal. O pai dele fazendo uma abertura e ele com um dumbbell na casa. Nossa. Na casa dele. Eu visitei a casa dele. É mesmo? Só que, enfim, deu um monte de erro na viagem e acabei me ferrando todo. Mas enfim. A casa dele virou tipo um museu agora? Virou um museu. E eu parei antes. Não deu pra me chegar na casa. Fiquei puto. E quando que ele coloca na cabeça que pois ele então, quer ser um Mr. Ele com 18, 19 anos, quando ele se alistou, ele já tinha ele tinha 2 ou 3 revistas que ele se espelhava num cara chamado Reg Park. Mas ele já era meio fortinho já? A genética, né? Genética. Ele tem 1,87 de altura, com os putos nos mãozão, cabeção, occipital, tudo grande. Entendi. Então é um cara de genética mesmo, a família toda. Enfim, e ele perdeu o irmão, né? Ah, é? Mas não foi nessa época, foi um pouco mais tarde. O que ele fez é o seguinte: como ele se baseava no Reg Park, que é o na época era o Mr. Mundo, né? Tinha o Mr. Mundo, o Mr. América e tudo mais. Era um cara que era aqueles caras que fazia filmes de Hércules e tudo mais, mais ou menos isso. Sei. Aquele tipo de físico. E o Reg Park, como ele era um ídolo para ele, não era tão seco, né, quanto é hoje. Não, é bem né? diferente. Era outro tipo de força. Outro tipo de força. De desenvolvimento mesmo, até a exposição do corpo era diferente, na forma de posar. Mas era um cara gigantesco, forte pra caramba. E tinha aquela época de todos os fisiculturistas na época levantava carroça, né? Levantava não sei o quê, colocava, enfim, teste de força. E aí o Arnold simplesmente ele pintou um campeonato quando ele tinha 17 anos, um campeonato chamado Mr. Europa Júnior, que era na Alemanha, na Áustria. E esse campeonato, como ele foi, o campeonato era óbvio, no final de semana, alguma coisa assim, e ele estava escalado para estar no plantão do exército. Então ele largou o plantão do exército, pulou um muro, pegou um trem, né, tudo na Bacia das Almas. E chegou lá, ele conta que ele pegou uma sunga emprestada. Nem tinha sunga. Não tem esse negócio de ir para piscina. Não existia isso, ir pra praia, né? Então ele pegou a sunga emprestada. E aí entrou no campeonato Mr. Europa Júnior e ganhou. Óbvio.
puta no físico, puta um cara diferenciado. Nossa, cara, tem fotos, inclusive. Cara. Ganhou, foi Mr. Europa Júnior com... Eu não lembro se é 16 ou 17 anos. E aí ele voltou, quando ele voltou ficou preso, né? Ficou preso, acho que foi 15 dias preso. Por quê? Foi, cobertor, comida e 15 dias. Só que aí começou as notícias. Porque naquela época não tinha nada disso. Então internet, nada. Veio a notícia ruim primeiro. E a primeira notícia ruim, ele tomou o gancho e se fudeu todo. Agora que passou esses 15 dias, que começou com a volta, pô, você viu que o militar tal pegou... Foi campeão do Mr. Europa Júnior, não sei o quê, um campeonato de musculação, assim assado e tal. Resultado, todos os parceiros dele de trabalho, os parceiros de militarismo lá dentro, eles faziam como se fosse uma roda em volta dele para ele demonstrar uma força. Ele fazia 100 flexões de braço, aquelas coisas. Sei. Os caras faziam isso e perderam esse lance de fazer com ele e começaram a perguntar pro sargento e tudo mais. Mas quando vai? Por que o cara vai, né, tá preso? Sargento, você não pode fazer esse favor para nós? Ele é um cara que instivar a gente pra gente treinar, pra gente fazer barra fixa e tal. Né? Aí veio as notícias, o sargento, eles montaram... Tanto que o exército mudou nessa época, lá dentro, que montaram uma academia de musculação para todo mundo dentro do... Não tinha. Não tinha. A partir daí, tinha as coisas que eles faziam, barra fixa, paralela e tudo mais. Então montaram uma academia. Ele fala que foi um dos maiores progressos da vida dele, que ele tinha a comida que ele queria, ele comia quanto ele quisesse. Ele falou, infelizmente não era das mais nutritivas, não era como... Não devia ter nem essa cultura de nutricionista. Nada. Comia o que ele achava que era... Tradicional, né? É a comidão, lavajão, bem dizer. Sei. E ele falava, mas eu podia comer quanto eu quisesse por dia. E tinha uma academia montada para mim depois que eu ganhei esse título. Para mim, para todo mundo. Então ele incentivava todos os outros militares. Ele sempre foi desse jeito. Total. É o cara. Ele é núcleo. Quantas pessoas foram para essa vida mais saudável de treinamento por causa dele, né, cara? Desse jeito, o cara. Ele nasceu para ser líder, né? Eu lembro que meu professor de educação física falou que tinha uma foto do Schwarzenegger na parede que ele se inspirava no cara. Ó, que coisa. E ele era todo fortão, assim. Ele é o ídolo. Ele é o ídolo máximo. Eu, particularmente, tenho... Se você perguntar qual o melhor fisiculturista do mundo em todos os tempos que subiu num palco de musculação, foi o Ronnie Coleman, porque eu sou árbitro, né? Então o árbitro ele tem que ser imparcial. Eu não posso ser subjetivo. Um árbitro não pode levar pro lado subjetivo a hora inteira, porque senão vira achismo. Né? Eu acho bonitinho isso aqui, entendeu? Não, tem que ser parâmetros entre os mais proporcionais, que é os grupos musculares proporcionais entre si. Bíceps, não adianta ter um ombro grande com um braço pequeno, não adianta ter muito peito e falta as costas. Então essas desproporções é que tiram nota. Então entre os mais proporcionais e volumosos, ou seja, a sua espessura muscular preenchida, a sua espessura óssea preenchida de músculo. É você contra você mesmo. Entendi. Eu tenho 2 metros. Mais difícil de você mostrar que é grande.